nosso GT 12, que é o GT de Ensino e Aprendizagem de Matemática, onde nós temos aqui trabalhos voltados à matemática pura, matemática aplicada, ensino de matemática, educação matemática. Então, nós estamos contemplando todas as áreas da matemática. Isso é muito importante para contribuir para o crescimento, principalmente, da matemática no Nordeste, particularmente aqui em Alagoas. Então, isso é muito bom. Saudações a todos, né? Não só aqui de Alagoas, mas de todo... Tem muita gente aqui de fora, gente de outros estados. Então, é importante que a gente possa seguir acreditando no mundo melhor. Estamos num momento de muita... um divisor de águas por causa da pandemia, e é importante que a gente tenha consciência, tenha responsabilidade e acredite que possamos sair desta situação que nós nos encontramos para uma situação melhor. Então, eu acredito muito que esse novo normal que está por vir será importante para o desenvolvimento da ciência e etc. Então, hoje vai ser uma tarde realmente maravilhosa, uma tarde para que possamos ouvir um pouco sobre matemática. Então, nós teremos dois momentos. O primeiro momento, nós teremos uma palestra. O professor Alisson já está aí a posto, falando sobre, deixa eu só aqui, ele vai falar sobre uma análise recursiva e computacional de modelos biomatemáticos. Professor Dr. Alisson Alves do Nascimento, professor do nosso Instituto Federal de Alagoas, Campus Rio Largo. Posteriormente, teremos uma segunda palestra, onde eu serei a pessoa que vai aproveitar esse momento para discutir coisas sobre ser professor de matemática. Essa será o segundo momento, tá certo? Então, para a gente iniciar, eu vou deixar à vontade, professor Alisson. Fique à vontade, okay. E sucesso, e estamos juntos nessa caminhada. Grande abraço. Valeu, meu amigo, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos, tá, pela participação desse evento, pelo convite do professor Edel para participar do evento, e acredito que será um momento fantástico, né, falar um pouco de matemática para vocês, nesse momento difícil que a gente está passando. Inclusive, é interessante que a gente vai falar um pouquinho sobre modelagem matemática, né, já que falar sobre epidemia, as pandemias, coronavírus, essas coisas por trás disso tudo tem um pouco de modelagem matemática, né? Hoje, boa parte dos professores das grandes universidades, institutos, no país todo, no mundo todo, está com seus laboratórios abertos, trabalhando com matemática, né? Com modelagem matemática, e um fator interessante nessa modelagem é a parte computacional, né? É uma ferramenta riquíssima para a gente poder obter resultados rápidos, obter resultados satisfatórios, e dessa forma eu planejei junto com dois alunos meus, dois orientandos meus, um é a Adriana Souza e outro é o Genilton, né, para a gente fazer essa fala hoje, de modo que a gente aborde três coisas interessantes que a gente está vivendo hoje em dia, né. Uma delas é a modelagem matemática, a outra é a ferramenta computacional, e a outra é a própria matemática, né? Nesse caso, a parte matemática que eu trago é a parte de recorrências, né? É um conteúdo bastante visto, e às vezes a gente não tem essa noção de que o uso das recorrências, junto com o computador, com as ferramentas computacionais, a gente consegue resultados fantásticos, maravilhosos, tirar conclusões bem significativas, né? Então, esse grupo que a gente trabalha é um grupo que eu tenho no IFAL, né? A gente vem trabalhando com diversas ferramentas matemáticas, inclusive com ferramentas computacionais, né? Para quem não me conhece bem, eu fiz a minha graduação na UFAL, meu mestrado na UFAL, e fiz recentemente um doutorado na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, né? E eu fiz o doutorado em matemática aplicada, né? Lá eu tive o prazer
de estudar diversas áreas da matemática aplicada, né? E uma delas que eu gostei bastante, me identifiquei bastante, é a área de modelagem, né? Inclusive a biomatemática em particular, né? Então, acredito eu que em breve a gente deve ter mais trabalhos, mais estudantes, mais pessoas envolvidas com a modelagem matemática, com biomatemática. Então, espero que o que a gente traz hoje para vocês, para apresentar para vocês, vocês consigam compreender, né? A gente fez uma abordagem bem simples, bem didática, bem pé no chão, para que todos possam compreender um pouquinho sobre o que é a biomatemática, um pouquinho de modelagem matemática e outra, se interessar pelo assunto e, quem sabe, a gente montar um possível grupo de estudo maior para pensar em outras modelagens. Lembrando que tudo isso a gente busca aplicar no nosso ensino, tá? Então, a gente pode trabalhar com modelagem no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, no mestrado, no doutorado, com pesquisas avançadas de todos os níveis. Só que eu percebo que essa área é uma área um pouco ainda pouco abordada, entendeu? Muitos fazem a parte matemática de recorrências, muitos programam sozinho, isolado nos seus laboratórios. A minha proposta é exatamente fazer a junção da matemática com a biologia, com a parte computacional, e a gente apresentar trabalhos, modelar situações do nosso dia a dia, assim como a gente desejar, tá? Então, eu queria passar agora a fala para os meus dois orientandos, que vão me ajudar nessa batalha aqui com a gente, apresentar esse trabalho para vocês. Então, a Adriana é minha orientanda, o Genilton também é meu orientando, tá? E os dois trabalham com essa parte de modelagem, tá? Então, acredito que no final da apresentação a gente abre para maiores discussões, alguns detalhes que não fiquem claros, mas a gente fez uma apresentação bem pé no chão, bem simplesinha, para que todos compreendam, tá? A gente traz no final da apresentação umas aplicações bem bacanas, tá? De modo que a gente consiga compreender como a junção da matemática com a parte computacional é maravilhosa, é fantástica. Então, nesse momento, eu queria passar para a Adriana e o Genilton se apresentarem e apresentar o trabalho, por favor. Boa tarde a todos. Me chamo Adriana Carla, sou aluna do curso de licenciatura em matemática pelo Instituto Federal de Alagoas e viemos apresentar para vocês esse trabalho. Espero que todos gostem, todos compreendam bem o que nós vamos passar e qualquer dúvida vocês podem perguntar após a nossa explicação. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Me chamo Genilton, também sou orientando do professor, como eu já havia falado. É um prazer estar junto com vocês aqui para conversar um pouco sobre esse tema, né, sobre essa área, na verdade, né, que a gente vai tratar hoje. E, no mais, que seja um excelente momento para a troca de informações, para aprendizado, para a gente discutir sobre isso. Então, vou iniciar ele aqui e a gente vai começar falando sobre o nosso tema da palestra de hoje. Tem como título uma análise recursiva e computacional de modelos biomatemáticos.
sobre a palestra do professor Arthur Alves Nascimento e conosco, né? E inicialmente a gente vai começar abordando sobre do que de fato é a biomatemática, né? A gente vai falar de forma sucinta que, na verdade, é a fusão entre as áreas matemática e biologia, resultando nessa grande área biomatemática, né? Onde a matemática ela entra como uma ferramenta importantíssima na construção da matematização dos modelos, né, matemáticos, ou seja, você pegar uma situação real e tentar expressar isso de forma matemática, onde possa vir ser compreendido o estudo dos padrões, né, e ser feito também as possíveis previsões do que pode acontecer com determinada situação real. Então, vários modelos da biologia são hoje em dia trabalhados com esse processo de matemática envolvido, né? Grandes pesquisadores, muitos pesquisadores hoje em dia trabalham não só puramente especificamente da área da biologia, mas tem outras áreas também, pessoas, digamos assim, das sub-áreas, né? Pessoal da ecologia, as pessoas também as pessoas envolvidas com a medicina também tem muitas áreas envolvidas com esse processo de modelagem aí. Onde de fato a gente vai trabalhar, comentar hoje, né, mais especificamente sobre como se proceder e fazer esses modelos matemáticos, né? No caso a gente pega uma representação assim bem geral assim do que a gente vai tratar hoje, está expressa nesse diagrama, né, onde o pesquisador em si, ele pega uma situação, um problema do mundo real, né? Ele vai analisar esse problema, vai estudar ele, vai tentar problematizar ele com processos matemáticos abstratos, né? Mas qual é o intuito disso? É dele ter uma noção do que está acontecendo naquele determinado modelo, né? Naquela determinada situação para ser criado esse modelo, né? Ou seja, e com isso ele vai tentar fazer o quê? A solução do problema matemático de forma abstrata, para em seguida dar essa solução da situação no problema real. Aí é feito esse ciclo aí. Lembrando que esse aqui é um modelo mais simplificado, esse ciclo ele se dá de forma até se resolver o problema, né? Até você tem uma idealização do modelo proposto. Lembrando que o modelo proposto ele pode ser um modelo, nem sempre ele vai ser um modelo que resolve, digamos que 100% a situação real, mas ele tenta o máximo possível se aproximar de forma que essa solução ela fique convincente para todos, né? Ou seja, você consiga expressar esse problema de forma matemática e que essas previsões sejam feitas de forma mais coerente possível no mundo científico. Em si, a modelagem ela é um processo de criação de modelos onde eles estão definidos, onde estão definidas as estratégias de ação sobre a realidade carregada de interpretações e subjetividades próprias de cada modelador. Ou seja, vai depender de cada modelador também se expressa esse modelo. Ou seja, digamos que dois pesquisadores estejam trabalhando com o mesmo problema, esses modelos não necessariamente serão iguais. Vai depender muito do ponto de vista de como o modelador ele está abordando o problema, quais os dados que eles estão sendo carregados, né? Ou seja, que eles estão estudando, que eles estão juntando, né? Vai depender muito disso, ou seja, diversos outros fatores, né? Onde a gente, atualmente, nesse cenário mais atual que a gente está hoje, vários pesquisadores caíram em cima desse problema, tentando fazer uma modelagem desses problemas da epidemia, da pandemia, e diversos modelos diferentes estão sendo trabalhados, ou seja, diversos pesquisadores estão envolvidos nisso, mas nem sempre o modelo em si vai ser igual, né? Exatamente igual. Vai depender muito de como o pesquisador ele está abordando determinada situação, né? Com isso, a gente
pode também começar a falar, né, quando se assume a visão da matemática, como algo presente na realidade, sendo uma estratégia de ação, né, ou seja, interpretação desta realidade. Isso acaba sendo adotado e caracterizado com a postura, né, da modelagem, ou seja, transformar esse estudo aí no modelo matemático em si. Aí temos o diagrama ele mais completo, digamos assim, onde ele expressa, né, esse processo de modelagem de uma forma mais detalhada, digamos assim. Então, você vai fazer a escolha do problema real, ou de repente você vai observar o problema no mundo real, vai tentar colher as hipóteses dele o máximo possível, né? Quantos mais dados você tiver desse problema, mais você vai ter poderá ter uma caracterização do modelo de forma mais coerente com a realidade. Com isso, você, após escolher os dados, você pode enunciar o problema de forma matemática, né? Ainda não está, digamos assim, finalizado o processo de modelagem, mas você já pode obter aqui, de repente, um modelo matemático que você queira trabalhar. Com isso, você vai pegar, né, tentar juntar técnicas possíveis para solucionar esse problema matemático de uma forma adequada. Aí é aqui onde entra diversas ferramentas matemáticas, você pode trabalhar com equações diferenciais, equações diferenciais ordinárias, equações diferenciais parciais, né, EDP ou EDO, pode trabalhar com outras ferramentas matemáticas em si, de repente, você queira um modelo preditivo da realidade, você pode envolver aí probabilidade, né? Tem várias outras ferramentas. Hoje nós vamos nos restringir a uma delas, mas tem várias ferramentas que você pode tentar solucionar o seu problema, né? O problema que você modelou. Com isso, você vai fazer a interpretação, a análise, né? Para validar o seu modelo. Ele só vai estar concluído quando você conseguir validar ele e ver que nessa validação você pode ter uma aproximação da realidade, como a gente configurou antes, né? Que nunca você vai ter um modelo que seja exatamente igual, um modelo que dê exatamente a realidade em si, mas esteja mais próximo possível dela, né? Validando o seu modelo, beleza, tudo certo, você pode finalizar, mas vamos supor que esse problema ele não foi validado, você não conseguiu, você não validou ele, beleza. O que é que a gente pode fazer aqui? Aí você vai retomar o ciclo a partir da escolha das hipóteses. Vamos supor que faltou algum dado que você não conseguiu colher, que não foi satisfatório no modelo, você vai novamente voltar e escolher esses dados, pesquisar mais, juntar mais dados acerca do problema, e com isso você está Tá juntando mais hipóteses para novamente voltar aqui e fazer a enunciação e continuar o ciclo. Então, a esse processo que você faz aqui, de voltar a colher mais dados, chama-se uma retroalimentação, né? Você vai alimentar mais o seu problema com mais dados possíveis para voltar ao ciclo, e quando voltar esse ciclo, você ter validado realmente esse seu problema, se foi validado em si, você vai ter o quê? A conclusão, né? Vai ter explicações melhores, vai poder tomar decisões, né? Ou fazer predições. Com isso, encerra-se o ciclo, né? Mas, recapitulando, tudo depende do quê? Você ter o problema e você escolher o máximo de dados, ou seja, pesquisar o máximo de dados possíveis para que você consiga elaborar o seu modelo de uma forma mais eficaz possível. Ou seja, aí onde entra a ferramenta aqui em si que nós utilizaremos, né, para essa conversa de hoje. Ou seja, você vai ter, no caso, a princípio, né, em matemática, a gente vai trabalhar com a recorrência, né, mas o que de fato vai ser a recorrência? Então, em matemática, uma relação de recorrência
é o tipo mais simples e concreto de objeto recursivo, né? Ou seja, suponhamos que desejamos definir uma função. Observe que a nossa função aqui dada pela função P, né, é dada pela função P, digamos que é a de N em Z, ou seja, onde o domínio dos nossos dados em si vai estar no conjunto dos números naturais. A gente vai trabalhar com o modelo discreto, né? Ou seja, ele pode ser definido, digamos assim, dia a dia, semana a semana, ou seja, você vai delimitar o seu processo aí, ou seja, vai ser estudado em pontos específicos para você criar o seu modelo. Então, atribuindo essa ferramenta ao nosso modelo, isso vai nos dar o quê? O caminho mais curto para a função explícita, né? Ou seja, o caminho mais curto para isso é utilizar uma função explícita. Ou seja, essa função explícita ela vai ser dada a partir de quando você, voltando no processo aqui, né? A partir do momento que você tem os dados, que você colhe ele, faz o estudo dele, você vai enunciar o seu problema matemático. Ou seja, é aqui na enunciação do problema matemático que você vai atribuir, digamos assim, entrar com a forma da função explícita. Ou seja, você vai explicitar o seu problema, você vai conseguir mostrar ele de forma matemática. A partir do momento que você mostra ele de forma matemática, você tem o modelo em si. Né? Você não validou ainda, mas você já tem o modelo e você pode, digamos, fazer o estudo de recorrência nesse modelo, caso a gente esteja trabalhando com uma função recorrente, né? Então, de onde é suficiente substituir algum valor de n natural para calcular os valores p de n na sua forma explícita, ou seja, aqui é um modelo que a gente atribuiu só, na verdade, digamos assim, a gente atribuiu esse objeto matemático aqui, ele já é um modelo de algo, pronto, não é o modelo em si, não é um modelo, digamos assim, biológico em si, mas ele é um modelo matemático que ele calcula algo. Então, isso aqui ele pode muito bem, você pode, no estudo da sua modelagem, aparecer uma situação que você possa expressar ela dessa maneira. Nesse caso, é mais para exemplificar mesmo, para exemplificar o que a gente quer falar de recorrência. Então, veja que essa função P de N, o domínio dela depende exclusivamente aqui de quem? De N. Então, os valores de entrada para a gente vai ser os valores N, né? Que está no domínio, aqui, no domínio do conjunto dos números naturais, onde isso vai ser levado no conjunto dos números inteiros. Então, a imagem dessa função aqui, ela está no conjunto dos números inteiros. Então, é sempre bom ter uma função explícita, né? Óbvio, você vai ter um modelo, nosso intuito é esse. Antes mesmo de validar o problema, você vai ter o quê? Ter, inicialmente, essa função explícita, ou seja, você criou o seu modelo matemático para a situação que você esteja estudando. Vamos voltar só um pouquinho. Vimos muito nesse cenário que a gente está vivendo hoje, que foi passado na mídia, a mídia entrou muito, elaborando, tentando falar às pessoas que o modelo que era atribuído à pandemia, mas, digamos assim, a Covid, né, 19, era expressado através de... o crescimento era dado de forma exponencial. Então, o modelo que a gente atribui ali é o quê? Modelo exponencial. Então, ou seja, já teve ali uma situação inicial que saber qual a função, qual o modelo em si, que o crescimento disso aí tá acontecendo, né? Então, ou seja, foi logo em busca o quê? Do modelo. Foi validado? Aí fica a pergunta, sim ou não, né? Vai depender do caso do estudante e do pesquisador. Mas a partir do momento que foi validado, isso aí já pode ir para a mídia realmente, ou para os centros acadêmicos, ou para geralmente finalizado em artigos, né? Os pesquisadores enunciam o problema dele, valida, vê que aquilo foi satisfatório, ele vai publicar o seu trabalho, digamos assim, né? Então, geralmente isso só vai depois, quando já está propriamente pronto, né? O modelo foi validado. Então, o mais comum, na verdade, em matemática são funções definidas naturalmente de forma recursiva. Mas o que de fato vai ser isso aí dessa questão da recursividade? Ou seja, apresentaremos agora uma segunda forma de definirmos, né,
a nossa função recursiva, a nossa função P de n. Por exemplo, você tem aqui a função P de n, onde para a entrada onde n é igual a 1, essa função tem como imagem o valor 1. Então, esse aí, digamos, é que é o valor inicial, né? Então, estamos iniciando a partir desse ponto aí. E para qualquer valor maior que 1, ela vai ser dado por essa expressão aqui, n mais P de n menos 1, ou seja, um valor anterior a n aqui, né? Valor anterior a n. Então, acima temos uma definição recursiva, ou seja, pois P ela é definida em termos de si mesma, onde para todo n pertencente ao conjunto dos números naturais, podemos utilizar a definição acima para calcular P de n, a função P de n, né? Então, exemplificando aqui, né, para a gente trazer uma forma, digamos assim, vamos aplicar para trazer uma forma mais aplicada do que desse contexto que a gente está falando, podemos calcular de duas maneiras o valor P de 5, né? Pela lei recursiva P de n, ou seja, para n igual a 5 nesse caso aí, né? Só que a gente não vai começar pelo n igual a 5, a gente vai começar aqui. Para n igual a 1, a primeira parte da definição, né? Lembra lá do modelo, que é a nossa primeira parte aqui, né? Inicialmente, vamos esse valor n igual a 1. Então, para n igual a 1, a primeira parte da definição afirma que P de 1 é igual a 1. Beleza, tudo ok aí, né? Pronto. Aí, vamos lá. Pela segunda parte da definição, tomando n igual a 2, temos que P de 2 vai ser igual a 2. Lembra lá que aqui é n, né? N mais P de n menos 1, né? Então, para P de 2 vai ter 2 mais P de n menos 1. Como o nosso n é 2, n, 2 menos 1, 1. Então, vai ser P de 1. Ou seja, a recursividade em si, ela trabalha isso. Para você calcular um valor, você depende do valor anterior, né? Do valor dado pela função anterior. Então, 2 mais P de 1, então vai ficar 2, mas como o P de 1 a gente já sabe que o valor é 1, 2 mais 1, 3. Ou seja, calculamos o nosso valor, nosso segundo valor aí, P de 2 igual a 3. Para se calcular o valor P de 3, vai depender de quem? De P de 2. Para calcular o valor P de 4, vai depender de quem? De P de 3. Sempre um valor anterior. Ou seja, isso é dado de forma sucessiva, né? Até chegar em n igual a 5. E aí teremos o valor de P de 5, que dependerá sempre dos valores antecedentes. A primeira abordagem em si é chamada de ascendente, ou seja, você está vendo que ela está sendo de forma crescente, né? Porque começamos calculando o valor P de 1 e vamos subindo até calcularmos o valor de P de 5. Ou seja, só recapitulando, calculei P de 1, na verdade ele foi dado inicialmente. Vou calcular P de 2, depende de P de 1. Vou calcular P de 3, depende de P de 2. Vou calcular P de 4, depende de P de 3. Até chegar a P de 5 e vai depender de P de 4. Em si, parece que ele depende só do P de 4, mas na verdade ele dependeu de todos os anteriores. Só chegamos ao P de 4 porque calculamos os anteriores, né? Pronto, segundo ponto, de forma alternativa, podemos fazer uma computação descendente, né? Sempre que n é maior que 1, podemos aplicar a segunda parte da definição da função para substituir o valor P de n por n mais P de n menos 1. Então, dessa forma, a gente pode ter também o cálculo feito dessa maneira. Então, P de 5 vai ser, ou seja, o n aqui, né? N igual a 5 mais o P de 4. Aí dependeu do P de 4. Mas só que o P de 4, utilizando a segunda parte da fórmula, da expressão aí, vai ser quem? Vai ser o 4 mais P de 3. Continuando esse processo, o P de 2 vai ser quem? Vai ser 2 mais P de 1. Cada um desses vai ter os valores finais, né, as imagens dele. Então, vai ficar 5 mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, resultando em 15. Então, nosso P de 5 é igual a 15. Onde utilizamos a condição inicial, né, dada pela expressão lá, que P de 1 é igual a 1, para calcular o que queremos, né? É o P de 5. Então, nesse ponto aí é importante destacar que uma relação de recorrência não define uma sequência se o primeiro elemento não for definido, ou seja, dependemos exclusivamente do primeiro elemento, né? A partir dele começa toda a brincadeira aí para a gente calcular os termos posteriores, os valores posteriores da nossa função, nosso exemplo. Em outras palavras, a equação de recorrência não pode definir sequências sem as condições iniciais, isto é,
Não é uma relação de recorrência. Nisso aí, note que a equação dada na segunda parte lá definiria uma relação de recorrência, pois o cálculo ascendente não poderia nunca ser começado e o cálculo descendente nunca terminaria. Aí, avançando aí nessa questão das equações de diferença de primeira ordem, podemos citar o seguinte, que as equações de diferenças são ferramentas matemáticas muito úteis na modelagem de casos em que precisamos definir de forma recursiva modelos matemáticos. Ou seja, vai aparecer muito também quando a gente precisar construir um modelo de maneira discreta, né? Para modelos contínuos, na verdade, a gente já pode entrar com outras ferramentas. Quando você quer dar um modelo discreto, você já pode trabalhar com essa questão aí das equações de diferenças. Por exemplo, você quer definir os seus dados. Digamos assim, você está pesquisando um conjunto de dados e esse conjunto de dados foi dado de forma diária. A cada dia você recolhe dados diferentes. Então você está sendo pontual de forma diária, né? Você está tendo a análise dos seus dados, você pode definir ela com as equações de diferenças para criar o seu modelo. Ou seja, elas têm significativa importância em áreas distintas do conhecimento, sendo utilizadas para descrever o comportamento ou a evolução de fenômenos cuja variação em cada intervalo de tempo se dá de forma discreta, né? Se opondo ao tempo contínuo. Com isso, a gente define, né, definindo a nossa relação de recorrência, ou seja, define dessa maneira, dada uma função f de R em R, né, definimos um sistema dinâmico discreto de primeira ordem como sendo uma sequência de números reais denotados por x de n para n pertencente aos naturais, de modo que cada número após o primeiro é relacionado ao anterior através da seguinte equação. Ou seja, a nossa função vai depender, um termo vai depender do termo, um termo vai depender do termo anterior. Isso denomina para a gente o que? Equações de diferença. A solução da equação de diferença é obtida por um processo recursivo, mais ou menos como aquela ideia que a gente fez anteriormente, né? E na maioria das vezes não conseguimos determinar uma solução de maneira explícita. Nesse caso aí, elas podem ser classificadas em lineares e não lineares e também pela sua ordem, né? Em particular, daremos atenção às equações de diferenças lineares de primeira ordem, para o nosso problema que a gente vai estudar, os problemas que nós vamos estudar aqui. Então, uma equação de diferença linear de ordem m, se possível, se pode ser escrita da seguinte forma: x de m mais n mais a de 1 de n vezes m mais n de menos 1. Isso aí, continuando para termos anteriores, você vai continuar esse mesmo processo aqui, até chegar a de mn por n igual a f de n, com m pertencente aos naturais, e para cada entrada dessa, a de i e f de n, sendo, no caso, a f de n sendo as funções reais, e a de m, o primeiro termo da nossa sequência aqui tem que ser diferente de zero, para todo n pertencente aos naturais. Portanto, a equação de diferença linear de primeira ordem é uma equação que pode ser expressa como? Expressa dessa maneira aqui, dada pela expressão 2, em que a de n e b de n, a de n e b de n são as funções reais definidas para n maior ou igual que zero, e o a de n tem que ser estritamente diferente de zero, para todo n pertencente aos naturais. Se o b de n for igual a zero para todo n, a equação vai ser denominada homogênea. Caso contrário, será denominada não homogênea. Quando as funções a de n e b de n são constantes, se diz que a equação linear, dada aqui, é de coeficientes constantes. Aí, com isso, a gente vai falar o seguinte: sendo falado sobre as ferramentas matemáticas que vamos utilizar, vamos entrar na questão da ferramenta computacional que a gente utilizou para estudar os problemas aqui.
são inúmeras, tem várias, mas o que a gente trabalha no momento é o GNU Octave. Mas o que é o GNU Octave? É um ambiente científico que cresce com a contribuição de dezenas ou centenas de pesquisadores em análise numérica ao redor do mundo. Ou seja, ele é um software livre, né, onde qualquer pessoa pode contribuir mediante a obediência de certas condições e regras atribuídas ao grupo, né, que utiliza ele. Ele pode se executar, copiar, modificar os códigos já existentes e também pode criar novos códigos de alta qualidade, desde que seja obedecida os critérios, né, para novos problemas. Ele foi criado em 1988 por John Ayton e outros colaboradores, sendo inicialmente para resolver problemas relacionados a reações químicas e para a computação numérica, e mais tarde estendeu-se para problemas de álgebra linear, equações diferenciais, dentre outros. É uma linguagem de alto nível que possui uma boa interface para a resolução de problemas numéricos lineares e não lineares, com base na linguagem compatível com a utilizada no MATLAB. Aí temos aí o layout, né, do GNU Octave. Ele é dado por ele tem esse ambiente, né, essa cara aqui. Tem a janela de comandos, história de comandos, né, mas isso aqui a gente não vamos entrar em detalhes. E também o GNU Octave, você pode trabalhar com ele online, de forma online, né? A importância em si do GNU Octave é onde você pode o quê? Digamos que num imenso conjunto de dados, onde seja impossível trabalhar ele de forma manual, você consiga atribuir o seu modelo, implementar seu modelo na ferramenta computacional, e onde essa ferramenta ela possa fazer os cálculos mais precisos e mais rápidos para você. Digamos que você está fazendo um estudo de um modelo onde o conjunto de dados esteja lá, digamos que 100, 200, 300, 100, 200, 300 variáveis, 1000 variáveis, pode existir isso aí. Quase não, digamos que é impossível você fazer esse cálculo à mão, né? Digamos que um cálculo que possa levar anos, você executar ele à mão, a ferramenta computacional pode resolver isso para você em horas, digamos assim, dependendo do conjunto de problemas, em dias, ou se um conjunto menor de dados em horas, em minutos, né? Então, ele, na verdade, ele serve como um apoio, uma ferramenta, um suporte muito importante para ser validado, né? Na verdade, voltando lá à história do início, né? Ser validado o nosso problema. Ou seja, você vai tem lá uma atribuição enorme de dados, você conseguiu construir o seu modelo, você vai fazer o quê? Tentar validar utilizando como um reportante as nossas ferramentas computacionais. Aí vamos continuar a palestra. Agora a Adriana vai assumir a partir desse momento, falando sobre os modelos. E obrigado, pessoal. Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Vou apresentar a minha tela aqui para vocês. Vamos ver algumas aplicações em processos biológicos utilizando o GNU Octave. Então, inicialmente, a gente vai falar sobre dois modelos matemáticos em processos biológicos, que eles são modelados por equações de diferenças com variáveis discretas. Então, o primeiro deles é uma colônia de bactérias, na qual cada uma ela se reproduz assexualmente.
dividindo-se em 2 bactérias após a duplicação de seu material genético. Então, pela imagem, a gente observa que de uma bactéria a gente pode ter 2. E isso, elas se reproduzem a cada hora dessa forma. Então, cada bactéria se reproduz em 2 a cada hora. Então, vamos tomar uma população inicial de bactérias como sendo 100 e vamos querer calcular o número de bactérias que terá a colônia quando tivesse passado 3 horas. E depois a gente vai calcular quando tenham se passado uma certa quantidade de horas, que a gente chamou de N. Então, vamos iniciar pela nossa expressão geral da relação de recorrência. Ela descreve o modelo de crescimento e é dada por essa equação. P de N mais 1 é igual a 2 P de N. Qualquer que seja o N natural. Então, vamos supor que essa quantidade de bactérias, que é 100, seja o nosso P de 0, que é a nossa população inicial. E o nosso P de N seja a nossa população no tempo N. E aí a gente vai encontrar a nossa expressão como um processo recursivo, como a gente viu na fala do G. Newton. Então, tomando N0, inicialmente, nós temos que P de N mais 1 é 0 mais 1, e vai ficar P de 1 igual a 2 vezes P de 0. Esse a gente está fazendo para a forma geral logo, para quando a gente tiver número N de horas. Então, se o N for 1, então P de 1 mais 1 vai ser P de 2 igual a 2 vezes P de 1. Mas qual vai ser o nosso P de 1? Pela forma anterior, é 2 vezes P de 0. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes P de 0. Que eu coloquei aqui como sendo 2 elevado ao quadrado vezes P de 0. Seguindo, se N for igual a 2, então P de 2 mais 1 é P de 3, que é igual a 2 vezes o P de 2. A gente está tratando para N igual a 2. Mas quem é o P de 2, que a gente viu anteriormente? É 2 ao quadrado vezes P de 0. Então, esse 2 daqui, com esse 2 elevado ao quadrado, vai ficar 2 elevado ao cubo, que a gente está fazendo uma multiplicação. E aí, a gente tem o P de 0. Então, vai ficar 2 elevado a 3 vezes P de 0. Fazendo para N igual a 3 agora. Novamente, 3 mais 1 dá P de 4, igual a 2 vezes o P de 3. Só que quem é o nosso P de 3? É 2 elevado a 3 vezes P de 0. Aí, a gente vai substituir aqui, multiplicando esse 2 por 2 elevado a 3, fica 2 elevado a 4, vezes P de 0. E assim a gente vai fazendo sucessivamente até chegarmos no nosso P de N, que observando as anteriores vai ser 2 vezes P N menos 1. Porque a gente vê que aqui quando é 4, no índice subscrito, no próximo vai ser 3, então vai ser 1 a menos. Aqui, ó, no P de 3 vai ser 2 P de 2. Então, vai ser sempre N menos 1. E aí, a gente vai substituir o nosso P de 0, por quê? Porque é o que a gente tem no momento, que é a quantidade inicial de bactérias, que são 100. E a gente observa também no 2, que o expoente está crescendo de forma N, né? Porque, ó, se eu tenho P de 2, eu tenho aqui 2 elevado a 2. Se eu tenho P de 3, eu tenho 2 elevado a 3. Então, da mesma forma, a gente vai ter com o nosso P de N, vai ser 2 elevado a N vezes P de 0, que foi a forma de construção que a gente construiu as anteriores. Então, obtemos, para qualquer número N de horas, a expressão da população de bactérias, e ela é dada por essa expressão. P de N é igual a 2 elevado a N vezes P de 0, qualquer que seja o N natural. Então, se a gente quiser descobrir em 3 horas quantas bactérias nós teremos, é só substituir o N por 3, já que o N está sendo dado em horas. Então, P de 3 vai ser 2
elevado a 3 vezes P de 0. Mas quem é o nosso P de 0? São 100. É 100 bactérias. Então, 2 elevado a 3 dá 8. Vezes 100 dá 800 bactérias. E aí, o nosso gráfico, implementado no GNU-Octave, ele vai mostrar como essa população de bactérias, ela aumenta. Então, a gente observa que é de uma forma exponencial. Então, quando o N for 3 e a população for 100, então nós temos aqui esse ponto do gráfico, que vai ser 800. E a gente pode observar também outros pontos. Para N igual a 4 horas, N igual a 5 horas, N 8, e assim sucessivamente. E vamos para o nosso segundo exemplo, que é sobre a administração de uma droga, de um medicamento, em um tempo constante. Geralmente a gente toma de 6 em 6, de 12 em 12, de 24 em 24. E nós sabemos que o nosso organismo, ele tende a eliminar essa droga, seja pela urina, suor, dentre outros fatores, né, fisiológicos do nosso organismo. Então, vamos admitir que essa eliminação, ela seja constante. E vamos atribuir algumas variáveis ao nosso problema. Então, vamos chamar de Q de 0 a quantidade inicial de droga que vai ser aplicada e reaplicada a cada intervalo de tempo. O R, nós vamos dizer que ele é a quantidade de droga eliminada por nosso organismo a cada intervalo de tempo. E o Q de N vai ser a quantidade de droga presente no organismo no instante de aplicação qualquer N. Então, nessas condições, qual vai ser a quantidade de droga presente no organismo após N aplicações? E qual será essa quantidade ao longo do tempo, considerando que uma pessoa ela tenha que receber essa droga pelo resto da sua vida? Então, vamos iniciar, como a gente fez anteriormente no exemplo, no modelo, com uma expressão geral, que vamos utilizar a relação de recorrência. E ela vai ser dada por essa fórmula. Q de N mais 1 vai ser igual a 1 menos a quantidade que vai ser eliminada do nosso corpo, vezes a quantidade no instante N, mais a quantidade inicial de droga no nosso organismo. Então, vamos analisar essa equação de diferenças, que está aqui na nossa equação de número 3, e encontrar uma solução para esse modelo, como fizemos também anteriormente. Então, vamos substituir agora N por 0, na equação de número 3, e vamos ficar com 0 mais 1 da Q de 1, 1 menos R, vezes Q de 0, que é a nossa quantidade inicial, mais Q de 0. E aqui a gente faz algumas manipulações algébricas para poder colocar esse termo em evidência, Q0 dividido por R, ou seja, a quantidade inicial que nós temos dividido pela quantidade que vai ser eliminada do nosso corpo. E aí a gente obtém essa expressão. Então, fazendo N igual a 1, na relação de recorrência de número 3, e substituindo o valor de Q de 1, que foi esse aqui que nós encontramos, vamos ter que Q de 2 vai ser 1 menos 1 sobre R, vezes 1 sobre R ao quadrado, vezes Q de 0, mais Q de 0 sobre R. Então, vamos deduzir, a partir dessas duas expressões que a gente tem, vou voltar aqui, a Q de 1, a gente observa que nós vamos ter esse fator, 1 menos 1 sobre R, multiplicado por esse fator, 1 menos R,
vezes a quantidade inicial, mais esse fator Q0 sobre R. A gente vai observar que eles sempre vão estar presentes na fórmula, na expressão geral. Então, a Q de 2 vai ser do mesmo jeito. Vai ser 1 menos 1 sobre R, vezes 1 menos R, já aqui ao quadrado. Na Q de 1, a gente 1 sobre R apenas, vezes Q de 0, mais Q de 0 sobre R. Então, sempre a gente está colocando com duas variáveis, que é a que a gente sabe, né? Tanto a R, que é a quantidade de drogas que vai ser eliminada, quanto a quantidade inicial. Sempre em função dessas duas variáveis. Então, vamos deduzir agora. Qual seria o Q de N? Seria 1 menos 1 sobre R, é o termo que vai sempre aparecer, vezes 1 sobre R, aqui já é elevado a N, porque em Q de 2, ó, a gente vê que é elevado ao quadrado. Em Q de 1, vai ser elevado a 1, vezes Q de 0, mais Q de 0 sobre R. Essa é a nossa expressão geral do modelo. Então, a quantidade de drogas presente no organismo, após N aplicações, ela é dada pela nossa expressão de número 6, pela equação 6. E aí a gente observa que a quantidade de drogas eliminadas, ela não vai ser eliminada de uma vez. Então, o que é que a gente vai fazer para determinar essa droga que fica acumulada no organismo ao longo do tempo? A gente vai calcular o limite de Q de N, quando o N tende ao infinito, e analisar a sua convergência. Então, a gente tem que a quantidade de drogas eliminada, ela vai estar entre um intervalo de 0 e 1, e usando esse fato, e de que N ele vai tender ao infinito, nós temos que esse 1 sobre R elevado a N, esse fator, ele vai tender a 0. Então, o limite, quando N tende ao infinito, de Q de N, vai ser o limite, quando N tende ao infinito, dessa expressão. E esse fator aqui, ele está indo para 0, quando N tende ao infinito, então vai zerar essa parcela e só vai sobrar o Q de 0 sobre R, que é uma constante. Então, Q de N ele vai convergir para essa constante quando N tende ao infinito. E com isso, a gente observa que a quantidade de droga presente no organismo, ao longo do tempo, ela vai se estabilizando. Então, vamos exemplificar essa nossa modelagem com uma situação de um paciente do Hospital Geral do Estado, que ele é colocado sobre medicação e é tomada uma vez por semana. Então, a quantidade inicial que vai ser aplicada nesse paciente é de 7,5 miligramas. E a gente vai considerar também que a cada semana o seu metabolismo ele queima 12,5% da droga. Então, se o nível do medicamento no organismo ele atinge 69 miligramas, as consequências elas são muito graves. Então, vamos observar se é seguro para esse paciente tomar esse medicamento por tempo indeterminado. Então, primeiro, nós escrevemos um algoritmo utilizando o GNU Octave para fazer o estudo dos dados e para dar resposta ao nosso problema. Então, primeiro a gente tomou o N como sendo 52 semanas, que é equivalente a 1 ano. A quantidade de drogas que vai ser eliminada, lembrando que foi de 12,5%, aí a gente transforma para 0,125, e a quantidade inicial que ele toma a cada semana é de 7,5 miligramas. Então, o nosso Q de 0 vai ser igual a 7,5. E nós implementamos esses dados no Octave, no GNU Octave, para simular a nossa situação. Então, a gente vai observar no gráfico que vai ser possível que o paciente, ele tome esse medicamento por intervalo de tempo de 1 ano. Vai ser seguro para ele tomar esse medicamento durante 1 ano. E também a gente vai perceber que o paciente ele vai tomar esse medicamento por tempo indeterminado e não vai ter
nenhum problema. Vamos observar o gráfico. Então, nós temos a nossa curva aqui em preto, que é a quantidade de drogas, Q de N, em miligramas. E vamos lembrar que a gente calculou o limite, quando N tende ao infinito, da quantidade de drogas. E ela é dada por essa linha tracejada que está em azul. É a convergência de Q de N, que é de 60 miligramas. E essa nossa curva, que está em vermelho, é o nosso limite tolerável. Ou seja, de 69 miligramas. Então, a gente observa, por nosso gráfico, que a nossa curva que está em preto, ela não vai ultrapassar o nosso limite de convergência que é a curva tracejada em azul. Ou seja, ela não vai chegar ao nosso limite tolerável, né, que é de 69. E ela tende a se estabilizar. Nós observamos que a partir da semana 30, ela vai se estabilizando e vai ficando mais próxima da nossa convergência, do nosso limite de convergência. Vamos voltar um pouquinho sobre essa questão do limite. A gente observa que esse fator aqui, mediante as questões do cálculo diferencial, esse fator, quando n ele tende a infinito, ele vai para zero. E aí, como a gente vê que ele tende a zero, então, esse fator daqui, ele vai ser zero, né? Então, quando vai multiplicar por esse fator 1 menos 1 sobre R e por esse fator Q de zero, então, isso aqui vai zerar, vai ser zero, mas vai sobrar a nossa constante, que é Q de zero sobre R. Então, zero mais Q de zero sobre R vai ser igual a Q0 sobre R. E isso aqui é uma constante. Bom, e com isso nós fechamos a parte das aplicações, dos modelos. E obrigada a todos. Ok, Adriana, muito obrigado. Agradecer também ao Genilton, muito obrigado pela apresentação, tá? Então, pessoal, o trabalho da gente foi praticamente esse, mostrar essa relação que a matemática tem com a biologia e com a parte computacional, né? Os exemplos que eles trouxeram aí são exemplos bem simples, tá? Mas são exemplos que podem ser melhores trabalhados, né? Eu posso colocar outras condições, outras situações, outras perguntas, outros questionamentos, de modo que o problema se torne um pouco mais complexo, que é o que acontece na prática, né? Os problemas não são tão simples assim, né? Mas acho que deu para mostrar para vocês um pouco dessa mistura que tem a biologia com a matemática, a modelagem, o processamento de dados junto com os softwares computacionais. Em particular, eu gosto de usar o MATLAB, né? Só que o MATLAB, ele é um software pago. E, por enquanto, a gente ainda não tem acesso a esse software no nosso instituto, né? Alguns laboratórios têm, mas outros não. Então, eu decidi usar o GNU Octave, porque ele é gratuito. Postei recentemente aí no chat aí o link para vocês acessarem ele online. Então, vocês não precisam mais instalar ele. Basta ter uma conexão de internet boa,
basta ter um computadorzinho legal que dá para fazer os cálculos tranquilamente, tá? E é uma ferramenta que eu considero bastante poderosa, né? A gente percebe que hoje a utilização desses softwares computacionais que nos auxiliam nessas contas é cada vez mais necessário, tá? A gente está caminhando para uma tendência que o computador, a parte computacional, é um aliado muito bom para a gente, inclusive nessa parte educacional, né? Que a gente consegue desenvolver a parte matemática. Vocês observaram aí que a gente mexe com limites, com algumas simplificações, com algumas fatorações, e a gente também explora a parte computacional, né? Coisas que a gente levaria horas ou dias para fazer manualmente, a gente com o computador na mão consegue fazer essas implementações em questões de minutos, em questões de segundos até, né? Então, eu lembro que eu senti muito essa dificuldade, né, quando fui fazer o doutorado em matemática aplicada. Eu simplesmente era um matemático que sabia fazer conta. Pode botar um papel, um lápis, que eu vou sangrar os dedos até onde der. Mas chegou uma hora que não dava, eu ia morrer fazendo conta e não chegava em lugar nenhum, eu precisava de resultados para hoje. Então, tive que entrar nessa parte aí, tive que estudar um pouco de programação numa linguagem mais acessível para mim, e hoje acho muito bom, acho interessante fazer essa divulgação científica para que a gente consiga, de alguma forma, atrair os nossos alunos, né? O computador, a parte de programação, a parte de computacional, não é nem um bicho de 7 cabeças, não, cara. É algo que a gente pode utilizar frequentemente quando está estudando álgebra linear, quando está estudando geometria analítica, quando está estudando cálculo, entre outras ferramentas. Então, a minha proposta era exatamente essa, né? Encontrar estudantes, encontrar alunos que tivessem esse interesse pela parte computacional, pela parte de modelagem, e com isso a gente consegue fazer trabalhos excelentes, cara. Show de bola. Essa apresentação que a gente fez hoje aqui, a gente apresentou ela recentemente no congresso e provavelmente ela vira publicação, né? Porque é algo que a gente já vinha trabalhando há um certo tempo, mas faltava aquele tempo para escrever, botar no papel, e apareceu a oportunidade, e graças a eles aí, ao Adriano e a Genilton, o Genilton e a Adriana, desculpa, que toparam esse desafio e escreveram, né, esse material aí, muito bom, tá? Então, eu encerro por aqui a nossa apresentação e fica aberto aí para perguntas, questionamentos, para a gente trocar ideias, e é isso aí. Muito obrigado. Valeu. Parabéns, Adriana, Genilton, professor Alisson, realmente uma apresentação muito boa. Acho que falar de equações diferenciais sempre é bom, né? Falar de modelagem matemática sempre é bom, porque está muito associado ao nosso dia a dia, né? Ao nosso cotidiano, né? Isso, perfeito. A gente, às vezes, por exemplo, vai no banco fazer uma aplicação financeira e não sabe que aquilo ali é nada mais, nada menos do que uma equação diferencial, né? E a gente, às vezes, tem receio da matemática, mas a matemática está presente diariamente, em todos os momentos. Então, como é bom a gente aproximar esses modelos das pessoas, alunos que estão fazendo matemática, ou nós temos aqui alunos do curso técnico que querem fazer depois uma graduação. A matemática, ela tem essa característica de explicar os fenômenos, explicar o mundo, explicar as coisas, né? A matemática realmente está em tudo. Parabéns. E aí, para alguém que quer fazer alguma pergunta, fazer algum questionamento, pode ser no chat, ou então, se alguém quiser, no microfone. Professor Edel, boa tarde. Oi. Hugo, tudo bem? Como é que vai? Boa, professor, tudo jóia. Na Bom, paz, primeiramente, dar uma boa tarde a todos, parabenizar a Adriana e o Genilton, trabalham ótimo. Parabenizar o Alisson também pela orientação. Bom, dizer que isso é bastante importante, essa reunião que a gente está fazendo aqui, para desmistificar um pouco a matemática, né? E esse trabalho que o Alisson está fazendo com a Adriana e com o Genilton é bacana também para mostrar como é a aplicação no dia a dia da matemática, que a gente vê, que a gente
principalmente nesse momento que a gente vê sempre falar em exponencial, esse crescimento da Covid aí, mostrar como é que isso funciona. Eu queria saber se o Alisson, ou o Genilson, ou a Adriana pode falar, nesse momento, se tem algum trabalho em aberto nessa área, Alisson, da computação, junto com a biomatemática, o que é que eles estão vendo mais sobre nessa área. Acredito que mais essa questão da Covid, mas se tem alguma coisa diferente disso. Bom, valeu, Hugo. Um abraço, cara. Prazer ter você aqui, viu? Problemas, Hugo, sempre tem, né? Inclusive nesse momento que a gente passa, vários fatores naturais, né, no meio da natureza estão se modificando e a gente ainda não tem certas explicações para essas coisas, né? Então é necessário um poder computacional muito grande para entender certos problemas, né? Uma vez que a complexidade aumenta e muitos problemas se tornam inviáveis de serem resolvidos manualmente ou através de equações simples, então há necessidade de fazer modelagens mais complexas, mais pesadas, modelagens que envolvem centenas de variáveis, e aí requer uma capacidade computacional gigantesca, tá? Às vezes, a gente precisa de parcerias para utilizar computadores de outras instituições, porque a gente, com o nosso computador em casa, ou num laboratório simples, a gente não consegue resolver esses problemas, né? Mas, assim, de forma geral, Hugo, tem diversos problemas ambientais em aberto, tá? Coisas que a gente precisa resolver urgentemente para que a gente não acabe destruindo o resto do planeta, né? Mas, assim, a gente pode também sentar um dia e conversar algo, mostrar para você o que é que tem, o que é que se faz, assim, não é a minha área específica, né, eu trabalho com processamento de imagens, mas eu gosto também da parte de modelagem, de biomatemática, de educação matemática, da parte do ensino, dá para juntar todas essas coisas e trabalhar com nossos alunos de forma fantástica, a gente consegue atrair eles dessa forma. Uma coisa que as pessoas costumam me perguntar é o seguinte: você fez graduação em matemática, mestrado em matemática e foi fazer doutorado em matemática aplicada, por quê? A resposta que eu digo é a seguinte: eu queria ver as coisas acontecendo, eu queria ver as coisas se transformando na minha frente, vendo aquelas coisas se modificando, e eu entendia a matemática pura como muito abstrata, né? E eu queria ver as coisas acontecendo, se transformando, se modificando. Então, foi por isso que eu fui para a matemática aplicada e não me arrependo. Acho que ela é muito bonita, tem muito a contribuir e a gente tem que fazer esse papel de divulgação mesmo, professor Edel. Pegar os alunos do ensino médio, do ensino técnico, dá para trabalhar esses conceitos de forma tranquila. Não é nada de outro mundo, não é nada que você precisa de um doutorado para entender essas coisas. Então, acredito que em todos esses níveis a gente consegue fazer esses trabalhos, atrair os jovens para fazer matemática, seja engenharia ou física, ou seja, entrar nesse mundo das exatas, né, para aplicar bem esses conteúdos. Valeu. Professor, se me permite, só para encerrar, vamos sim, vamos conversar, vamos trabalhar aí. Eu também sou da álgebra, né, também foge um pouco da minha alçada, mas vamos conversar sim. E, assim, o importante que você falou, cara, é exatamente isso, é a galera perder esse medo de fazer matemática. A matemática não é esse bicho de sete cabeças. É a gente sentar, eu e você, a gente conversa bastante da dificuldade de ter aluno para a gente acompanhar e tal. E isso é importante, eles verem que a gente pode fazer um trabalho bacana sem ser esse monstro que a galera pensa, né? Então, parabéns a todos, mais uma vez, professor Zé, um grande abraço. Boa tarde a todos. Valeu, Hugo. Um grande abraço, meu irmão. Tamo juntos. Alguém mais quer fazer algum questionamento? Alguma pergunta? Não, o pessoal tá aí. Mas foi. Bem, eu acho que foi para mim, Genilton abriu ali. Parabéns novamente para vocês. Show de bola, viu, Adriana? Show de bola. Estamos juntos. E vamos continuar nessa pegada, né? Incentivando